Na Europa, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky quer a formação de uma coalizão de potências ocidentais para fornecer aviões de guerra a Kiev e pretende também integrar hackers voluntários às forças armadas do país. Voltamos com o nosso correspondente Luca Bassani. Luca, a Ucrânia resiste e busca se armar para enfrentar a contínua ofensiva da Rússia, não é isso? É isso mesmo, Thiago. Nós vemos que após os primeiros blindados e tanques mais tecnológicos chegarem no território ucraniano, muitos deles doados pela Alemanha, Estados Unidos e também o Reino Unido, agora o presidente Zelensky ele faz um pedido para a formação de uma coalizão de envio de aviões de guerra, entre eles os MiG-29 de fabricação soviética, além, é claro, dos F-16, que são outros caças muito potentes produzidos pelos Estados Unidos. Até agora, a Polônia já disponibilizou cerca de 14 unidades, mais o presidente Zelensky, para assegurar ainda a defesa à cidade de Bakhmut, que continua sendo o foco de todos os ataques e de todas as batalhas dentro da região do Donbass, pede também para que outros países se juntem a essa iniciativa e comecem a mandar também aviões de guerra, algo que algumas potências ocidentais como a França, até mesmo os Estados Unidos, são um pouco reticentes porque eles teriam capacidade de atacar o território russo diretamente, o que poderia promover uma escalada da guerra e, obviamente, também ataques dos russos aos demais países europeus que fornecerem esse tipo de armamento. Não só isso, mas vemos que a Ucrânia está organizando uma outra iniciativa para recrutar hackers, não só para proteger toda a estrutura cibernética dentro da Ucrânia a possíveis ataques promovidos pelos russos, mas também para promover ataques às estruturas dos russos e belorussos, já que essa guerra é também considerada híbrida, né, de desinformação e de ataques a sistemas de segurança, acesso a informações confidenciais, deve também ser tratado como outra etapa dessa batalha que surge de artilharia e nos céus da Ucrânia. A gente vê que os ucranianos têm tentado defender o máximo que conseguem da cidade de Bakhmut para evitar exatamente que essa cidade seja circulada completamente pelos russos e eles tenham uma posição privilegiada a outras localidades dentro do Donbass. Como sempre, a gente continua acompanhando, mas o número de mortes dentro dessa localidade já passa de 20 mil, segundo algumas agências de inteligência ocidentais. E esses números podem estar ainda diminuídos, né, serem diminutos. Agora, tem também a guerra das retóricas, não é, Luca? Porque enquanto Volodymyr Zelensky busca mais armas, o presidente da Rússia acusa o Ocidente de ajudar a Ucrânia em ataques terroristas, não é isso? Exato. No último final de semana nós tivemos um ataque à bomba dentro de um café em São Petersburgo, no qual morreu um blogueiro de guerra, o conhecido como Tatarsky, e aquilo foi interpretado pela Comissão Antiterrorismo russa como um ato terrorista de infiltrados ucranianos, que tinham exatamente acesso através da inteligência ucraniana. E ontem o presidente Putin também acusa o Ocidente de ser copartícipe nesses atos, promovendo não só ataques à estrutura civil e à população civil da Rússia, mas também sendo um dos maiores defensores da causa ucraniana neonazista, que segundo eles, segundo a palavra do presidente Putin, é o maior problema para a população de etnia russa dentro do país. A gente vê que a retórica russa, ao longo de toda essa guerra, mais de 13 meses, ela se manteve, apesar dos reveses encontrados tanto no aspecto geopolítico, o mais recente com a entrada da Finlândia na OTAN, e também no aspecto militar, não tendo uma vitória tão rápida como imaginavam que teriam, e a gente continua falando dessa guerra sem nenhuma chance de negociações diplomáticas por enquanto. Ô, Luca, mais uma pergunta. Você falou sobre a Finlândia e a gente discutiu essa semana o que a Rússia pode fazer em relação a atos contra alguns países e a própria Finlândia, que vinha se mantendo neutra, né? Os jornais aí na Europa, a imprensa, de que forma que a imprensa especula a possibilidade de uma reação da Rússia em relação à Finlândia? Muitos dizem, Thiago, que pelo fato da Rússia não estar tendo os resultados militares desejados dentro da Ucrânia, eles não teriam a possibilidade de abrir uma segunda fronte, ou até mesmo reforçar de maneira exagerada a patrulha na sua fronteira com a Finlândia, por estarem concentrando todos os seus esforços financeiros e militares na porção do Donbass,
com todas essas perdas financeiras e também humanas que nós temos relatado aqui durante as últimas semanas. O que eles dizem é que, obviamente, isso vai prolongar todo esse período de animosidade entre o Ocidente e a Rússia e mostra também o isolamento cada vez mais evidente do país dentro da Europa, considerando que agora poucos países não fazem parte da OTAN e apenas a Bielorrússia é o único que apoia a causa do presidente Putin, até mesmo por todos os laços históricos e pelo sistema governamental dentro da Bielorrússia ser muito parecido com aquele que temos na Rússia. Isso indica que nos próximos anos a situação continuará a mesma, de tensões, e provavelmente essas sanções econômicas não ajudem a causa nem europeia nem a causa russa por conta de toda essa crise que a gente vê causada também por conta disso. E só para fechar, não é, Luca? A guerra começou, pelo menos a gota d'água, foi justamente a possibilidade da Ucrânia entrar na OTAN, mas aí a Rússia acabou tomando todas essas decisões porque há uma ligação da Rússia com a Ucrânia, né? Ao contrário, talvez, em relação à Finlândia, não é? A Finlândia ocupou uma posição de neutralidade durante todo o período pós-guerra, exatamente por um acordo selado com Joseph Stalin para a delimitação das suas fronteiras e, portanto, ela não pôde, até mesmo durante o período da Guerra Fria, se alinhar às potências ocidentais, apesar de ter um sistema democrático e capitalista. A gente vê que essa é uma grande perda porque a fronteira agora da OTAN com a Rússia foi dobrada. A gente tem agora mais de 2.500 quilômetros de fronteira, 1.300 deles apenas entre Finlândia e Rússia, o que mostra a dificuldade que o presidente Putin terá de manter essa retórica de fizemos a guerra na Ucrânia para evitar o aumento da OTAN, como a gente pode observar o que aconteceu durante essa semana após a entrada do país no bloco.